Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Senhor, quando eu me lembro do que fui antigamente, fiz tanta coisa, porém cheguei finalmente ao estado onde tive que parar. Busquei em muitas portas a saída que não via, na escuridão saí das trevas não podia. Foi nesse estado que eu fui te encontrar. Cheguei tão moribundo e com semblante decaído, pensava ser feliz, mas estava oprimido. Foi desse jeito que eu fui ao teu encontro. E logo o teu amor me acolheu e eu senti forças. Tu me tomaste pela mão, chamando filho meu, e nos teus braços logo eu achei descanso. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa, e além disso me deu uma vida nova. Bem mais que isso, o direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas dessa vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim quem era eu e quem eu sou. Senhor, quando eu me lembro do que fui antigamente, fiz tanta coisa, porém cheguei finalmente ao estado onde tive que parar. Busquei em muitas portas a saída que não via, na escuridão saí das trevas não podia. Foi nesse estado que eu fui te encontrar. Cheguei tão moribundo e com semblante decaído, pensava ser feliz, mas estava oprimido. Foi desse jeito que eu fui ao teu encontro. Logo o teu amor me acolheu e eu senti forças. Tu me tomaste pela mão, chamando filho meu, e nos teus braços logo eu achei descanso. Não mereci ser perdoado por Jesus, foi muita coisa, e além disso me deu uma vida nova. Bem mais que isso, o direito de morar no céu. Quem era eu, perambulando pelas voltas dessa vida? Agora em Cristo a minha história se modificou. Eu canto assim quem era eu e quem eu sou.
Maravilha, queremos saudar a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, você que está conosco no programa Voz da Escola Dominical. Que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre nossas vidas. Estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão na lição de número 2 da nossa Escola Dominical, com o tema O Novo Nascimento. Convido você para estar conosco nos minutos que se seguem e você pode compartilhar esta mensagem com outros amigos e irmãos que sejam amantes do estudo da Palavra de Deus e, por certo, Deus vai abençoar as nossas vidas. Evangelho segundo João, capítulo 3, de 1 a 9, que assim nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Queridos e amados irmãos, falar do novo nascimento é falar da experiência da regeneração. E na aula de hoje nós teremos a oportunidade de observar uma belíssima conversa, um diálogo entre Jesus, o professor dos professores, o mestre dos mestres, e Nicodemos, um príncipe dos judeus, um homem importante, fazia parte do Sinédrio, mas que, apesar de toda a sua sabedoria concernente à lei de Deus, não compreendeu o projeto, o milagre do novo nascimento, da regeneração anunciado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na sequência desses estudos, segundo o Evangelho de João, vamos agora analisar esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus Cristo faz o homem nascer de novo. Olha, é uma experiência tão maravilhosa que eu lhe aconselho, você que ainda não teve essa experiência, ficar conosco, ler esta palavra e buscar entender através do Espírito Santo, pois é algo que marca as nossas vidas. Então Jesus está dialogando com Nicodemos, depois da introdução do evangelista sobre o verbo divino, mostrando Jesus como o verbo de Deus, a sua divindade, também a sua humanização. O verbo se fez carne, diz o verso 14, e habitou entre nós. Agora no capítulo 3 vai acontecer esse diálogo maravilhoso. E nós temos a narrativa do primeiro milagre. Jesus transforma a água em vinho e entendemos que ali Jesus já estava mostrando que ele tinha um poder transformador. No capítulo 3 agora, Jesus vai entrar em diálogo com Nicodemos, personagem que só é encontrado nesse livro, identificado como príncipe dos judeus, e o próprio Jesus vai dizer ser mestre de Israel. E Nicodemos, nós sabemos, de acordo com o capítulo 7, versículo 50, que ele era integrante do Sinédrio e dá, portanto, a ele o direito de ser um erudito da lei, um conhecedor da lei, um homem que vivia, trabalhando a lei. E Jesus vinha para a sua primeira Páscoa em seu ministério público. No seu zelo pela casa de Deus, ele enfrenta aqueles cambistas, aquela situação toda, e agora vai, então,
em seguida, entrar naquele diálogo com Nicodemos. Nicodemos, seu nome significa conquistador do povo. Era um homem conquistador. Resolveu então ir ter com Jesus, fez-lo de noite. Circunstância que João faz questão de relembrar quando menciona em seu evangelho, porque Nicodemos foi se encontrar de noite com Jesus. Nós entendemos que há alguns pormenores, Claro, ele era mestre em Israel, tinha muitas atividades, e somente teria a oportunidade de encontrar com Jesus no período noturno, mas também isso o comprometia perante os demais, pois estar com Jesus indicava ser amigo do mestre, ou um seguidor do mestre. Como ele fazia parte daquele grupo de juristas, de legisladores, então isso, por certo, comprometia a sua pessoa. Outros acham que Nicodemos teria ido ao encontro de Jesus à noite para que não fosse percebido apenas em vista da sua posição. Jesus naturalmente estava cansado, mas aceita aquele diálogo com Nicodemos, com aquele integrante do Sinédrio. Não era confortável, mas Jesus começa a lhes falar a respeito das coisas de Deus, mostrar sua linhagem sacerdotal. E há ainda quem entendia que Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite porque sofria de insônia. Estava insone, não só porque sentia um vazio espiritual, mas também pela própria perplexidade causada com as notícias a respeito de Jesus, dos seus movimentos. São conjecturas. Biblicamente, nós só encontramos que ele foi ter com Jesus de noite. Se foi com medo de ser visto, se foi porque comprometeria a sua posição, ou como diz esse outro autor, porque tinha insônia e preferiu ir ter de noite com Jesus para ocupar aquele tempo, não importa o tempo, as interpretações, as conjecturas. O que vai ficar de importante para nós aqui é que naquele diálogo Jesus tenta lhe fazer entender a respeito do novo nascimento. Jesus mostra para ele que nele havia uma necessidade, que era nascer de novo, nascer de novo, conhecer Jesus de perto. Um homem como este, debruçado sobre as Escrituras, mas chegou à conclusão, primeiro, que Jesus era mestre, entendeu que os sinais que ele fazia vinham da parte de Deus, e aí a porta vai se abrindo. Jesus vai lhe falar exatamente da experiência do novo nascimento. E é importante que nós observemos esse relato, esse diálogo, e possamos compreender que é uma necessidade prioritária, primordial. Não importa o homem ser rico ou pobre, não importa ser religioso ou não importa a posição que ocupa, Jesus deixa claro: necessário vos é nascer de novo. Há essa necessidade no homem. O homem que no pecado perdeu a sua originalidade, através do novo nascimento, ele passa a nascer a vida de Deus. Ele passa a ser outra vez a imagem e semelhança de Deus. A sua imagem é restaurada através do novo nascimento. Os evangelhos têm precisamente este propósito de mostrar cabalmente que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Trazer uma revelação completa de Deus. E é exatamente o que Jesus quer que Nicodemos entenda. Que ele é a revelação de Deus. Que ele é o mestre de Israel. Que ele tem o poder de operar este milagre na sua vida. Não foi à toa que assim Jesus foi apresentado por Pedro, no dia de Pentecoste, quando a porta do evangelho se abriu. Ali Pedro estava mostrando Jesus como Filho de Deus, como aquele que é a pedra angular sobre a qual a igreja seria edificada. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E é em cima, sobre esta revelação, que a igreja foi fundada. O milagre da salvação agora é posto para os homens. E aí agora é importante você entender: novo nascimento ou regeneração
é o milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando participante da igreja, tornando participante da vida e da natureza divina. Novo nascimento não é apenas entrar numa religião, pertencer a uma denominação. Não. É um milagre que se dá na vida do homem. E ele passa agora a aceitar a Cristo como seu Salvador e torna-se participante da vida e da natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra regeneração no grego, palinginésia, formada de palin, novamente, gênese, nascimento, origem, portanto, dá a ideia de novo nascimento, nascer de novo, voltar à origem. O novo nascimento é a operação sobrenatural do Espírito Santo no âmago do ser humano, por meio do qual sua natureza é transformada, ele é regenerado, segundo a imagem e semelhança de Deus. Trata-se de um ato da graça divina, pelo qual o homem é introduzido na esfera do reino de Deus. Que coisa gloriosa! Assim como ninguém pode possuir cidadania antes de nascer fisicamente em algum lugar, algum país, ninguém pode fazer parte do reino espiritual sem experimentar o novo nascimento. Nascer ali, nascer do alto, nascer de Deus. E essas expressões bíblicas nos trazem uma revelação. Nascer da água e do Espírito, ser criado em Cristo, ser uma nova criatura, ser regenerado para uma viva esperança, nascer de Deus. Todas as expressões apontam para a regeneração. Milagre operado pelo Espírito Santo na vida do homem. Isto aconteceu com Nicodemos. Nicodemos, um fariseu. O nome fariseu, você sabe, significa separado, alguém dividido, alguém religioso. Os fariseus pertenciam a uma seita na época de Jesus e Nicodemos pertencia a esta seita. Além disso, era príncipe dos judeus, tinha uma função elevada no sinédrio, mas lhe faltava o mais importante, o novo nascimento, nascer de Deus, ter a experiência da vida eterna, né? E é exatamente isso que Jesus transmite para Nicodemos. Ele precisava ter este novo nascimento. Nicodemos pertencia a um grupo seleto, né? Fazia parte daquele grupo de religiosos e fariseus, mas para Jesus não é importante apenas. Não basta ser religioso, é necessário nascer de novo. É necessário experimentar este milagre da regeneração. E é isso que Jesus vai falar para ele. O que Jesus falou sobre os fariseus dá para entender exatamente. Que era um grupo complexo, materialista, né, rigoroso em relação ao cumprimento da lei. Eram presunçosos, eram cegos, eram hipócritas, adoravam, né, aos seres humanos, viviam de aparência. Mas Jesus diz: olha, não é importante ser apenas religioso. A religiosidade não resolve o problema do homem. Na verdade te digo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele não entendeu, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas o espiritual entende tudo. Mas Jesus insistiu naquele diálogo, dizendo: aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Era Jesus dizendo: olha, o Espírito age, o Espírito trabalha, o Espírito opera esse milagre, assim como o vento, você não vê, mas sente. Você pode sentir o Espírito Santo na sua vida, trabalhando, lhe mudando, lhe regenerando, lhe transformando. Era essa mensagem que Jesus estava passando para ele. E glória a Deus que Nicodemos entendeu no final da mensagem. Prova é que lá na crucificação nós vamos encontrar
Nicodemos intercedendo para tirar o corpo de Jesus da cruz e levar para sepultá-lo num sepulcro novo de José de Arimateia. Meus queridos, é muito importante o novo nascimento. O novo nascimento muda a vida do homem para melhor. Sem o novo nascimento, o homem permanece morto no pecado. Mas através do novo nascimento, o homem nasce para uma nova vida. Nasce para um novo viver, né? Nasce para as experiências com Deus. Ele é iluminado através do Espírito Santo, né? Ele passa a ser vivificado por Deus, passa a ter vida, né? Sem o novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino de Deus. E através do novo nascimento, o homem, né, passa a viver uma vida melhor, né? Desfruta da salvação, desfruta das bênçãos. Ele chegou a dizer que Jesus declarou que ao religioso Nicodemos 3 vezes que é necessário nascer de novo. Isso era mostrando a importância, porque sem nascer de novo o homem não herda o reino de Deus, não faz parte do reino de Deus, não consegue desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Então Jesus disse: necessário é, importa, é importante, é necessário. Jesus mostra a necessidade, né? Então, não é simplesmente uma exigência pessoal, mas universal. Segundo Jesus, o novo nascimento é necessário porque sem ele o homem não pode ver o reino de Deus, tampouco não pode entrar no reino de Deus, né? Pois o filho da ira, por natureza, não pode herdar essas coisas. Andando na carne, não pode agradar a Deus. Somente quando nasce de novo é que esse homem é criado na verdadeira justiça para desfrutar de uma vida de santidade, para ter acesso ao reino de Deus. É um ato espiritual? É um milagre? É um ato interior? Deus opera no coração do homem e assim ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu li uma história em um folheto já faz tempo. Numa vila vivia um homem embriagado. Por anos aquele homem pegava o seu cavalo, ia até o bar, bebia, ia para o trabalho, voltava, de forma que o seu cavalo aprendeu o caminho de casa. Quando ele estava embriagado, os amigos colocavam ele deitado em cima do cavalo e o cavalo ia até levá-lo em casa. Esse homem, conhecido como Seu Joãozinho, um dia vai passando na porta da igreja. Alguém estava pregando sobre o novo nascimento. Ele creu na mensagem, aceitou Jesus. O Espírito Santo mudou a vida do Joãozinho. E agora ele, liberto do pecado, liberto da cachaça, estava na igreja, ouvindo a palavra, os ensinamentos. E diz a história que ele chegava, amarrava o cavalo no poste de frente ao templo e entrava para cultuar. Os amigos começaram a sentir a falta do Joãozinho no bar. Foi o que aconteceu? Alguma coisa mudou. Ele está diferente. Depois alguém começou a vê-lo passar para a igreja de paletó, gravata, uma Bíblia debaixo do braço. E um amigo resolveu interrogá-lo. Joãozinho, foi que houve? Você não vai mais ao bar? Agora a gente passa, você está na igreja. Até o seu cavalo agora é na porta da igreja. Joãozinho, novo convertido, não tinha ainda palavras para dizer, explicar a experiência vivida. Ele disse: meu amigo, eu aceitei Jesus, minha vida mudou. Agora até o meu cavalo mudou de pasto. Fica comendo capim na porta da igreja. Foi tudo que ele soube dizer. Mas com aquelas palavras simples ele estava dizendo: olha, quando o homem nasce de novo, tudo muda. Sua vida é mudada por completo. Ele passa a ser uma pessoa diferente. Jesus mudou a vida de Nicodemos, mudou a vida do Joãozinho e pode mudar a sua também. Pode mudar a vida de tantos quantos ouçam esta palavra. Isto é novo nascimento.
isto é, milagre da regeneração. Que Deus abençoe a cada ouvinte deste programa. Você, professor de escola dominical, você, superintendente, leve esta palavra na sua classe de escola dominical, para que essa palavra seja reproduzida a tantos outros e que cada um possa desfrutar do novo nascimento em Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar juntos ao Senhor, pedindo que a bênção de Deus alcance todos aqueles que estão a receber esta palavra. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, tua palavra é penetrante. Ajuda a cada professor, a cada irmão que vai ministrar esta palavra na sua classe de escola dominical. Aqueles que vão ouvir, aqueles que ainda não tiveram essa experiência, que possam ter essa experiência através do teu Espírito Santo. Nós pedimos a tua bênção, nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te ajude. Você que já serve ao Senhor, continue firme. Você que ainda não serve ao Senhor e vai ouvir esta mensagem pelo YouTube, que aceite Jesus como teu Salvador. Que deixe o Espírito Santo operar este milagre do novo nascimento na tua vida. E você vai ver que tudo vai ser diferente no seu viver. A paz do Senhor para todos. Vem aí mais um belo hino. E nós já agradecemos por sua audiência em nome de Jesus. E vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Amém. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou.